Euphoria já tinha até data pra começar a filmar a terceira temporada, tudo certo, caminhando perfeito. Até um novo artigo do The Hollywood Reporter ser publicado para deixar todo mundo em dúvida do futuro dessa série de novo. Vamos falar sobre tudo que foi revelado por esse artigo e todos os riscos que a produção de Euphoria viveu nesses últimos anos? Vem comigo. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Já tem muito vídeo de bastidores aqui no canal, então se você é novo por aqui, já se inscreve e vai maratonar tudo. Também me conta nos comentários quais outras histórias você gostaria de ver por aqui, pra gente construir esse espaço juntos. E bora pro papo! Bom, a gente já tava aflito esperando a confirmação da terceira temporada de Euphoria. A segunda temporada foi ao ar em fevereiro de 22 e aí, nada. Foram 2 anos sem a confirmação de que a terceira temporada aconteceria de fato. E nisso os atores fazendo novos projetos, ficando mais velhos, e a gente pensava, e agora como que eles vão interpretar personagens que estão no colegial, gente? Pois então que no dia 12 de julho desse ano, a HBO confirmou o início das gravações da terceira temporada para janeiro de 2025. Ou seja, a série vai retornar mais de 3 anos depois da segunda temporada. Isso se ela acontecer em 2025. E o que causou todo esse atraso? Até então, a gente tinha a informação de que era um problema criativo. O Sam Levinson queria uma coisa, os executivos da HBO outra, e até a Zendaya estava descontente com os rumos da série, então eles não chegavam em nenhum acordo quanto ao roteiro. Mas agora a gente teve detalhes, meus amigos. Essa semana, um artigo publicado pelo Hollywood Reporter trouxe detalhes do que pode realmente estar por trás de todo esse atraso, com briga, confusão e até morte. O que eu vou fazer aqui hoje é destrinchar para vocês esse artigo do Hollywood Reporter que eu achei tão bom, tão bem escrito, como a história mesmo. Então tudo que eu disser aqui veio de lá, tá bom? Vou deixar o link na descrição também. Aparentemente, o fato deles terem conseguido assinar o contrato dos atores não é garantia de que a terceira temporada exista. Essa equipe toda precisa se unir e permanecer unida, o que nesse momento não está sendo uma coisa tão fácil. Porque durante esse tempo tiveram vários desentendimentos, traição de confiança e 2 tragédias. Durante as 2 primeiras temporadas de Euphoria, a Zendaya e o diretor Sam Levinson eram super amigos. Ela achava ele inspirador e amava o que ele fazia com a sua personagem Rue. Ele mesmo já teve que lidar com drogas, viveu uma reabilitação, então eles tinham um contato muito próximo para a construção dessa personagem. E deu tão certo que a Zendaya foi vencedora de 2 prêmios Emmy por esse trabalho. E ela foi um destaque muito grande, e ela tem uma consciência enorme de tudo que acontece num set. Ela é ousada, confiante, e a ideia era até que ela dirigisse um episódio na terceira temporada. Então ela e o Sam Levinson iam colaborar diretamente, coisa que eles já tinham feito num filme chamado Malcolm e Mary. Então ok, tudo lindo, guarda essa informação. Um dia, o Sam Levinson e um outro produtor da série, o Kevin Turan, que também era super influente no set, esteve por trás de vários filmes e era meio que um queridinho das estrelas. Um dia os dois conheceram o The Weeknd, sim, o cantor. O The Weeknd estava com um projeto novo de uma série sobre os bastidores de Hollywood, que contaria a história de uma cantora pop que está disposta a tudo para alcançar um outro nível de sucesso. E ela conhece um cara chamado Tedros, o dono de uma boate que se torna seu agente, seu amante, seu tudo. Uma série sobre fama, sexo, dinheiro e tal, que prometia mundos. Pois o Sam Levinson e o Kevin Turan conheceram o The Weeknd, ouviram ele falar sobre essa série maravilhosa que ele faria, chamada The Idol, e decidiram embarcar junto com ele no projeto. O Sam Levinson escreveu o roteiro do piloto, mas não ia se envolver muito porque ele ainda estava ocupado com a segunda temporada de Euphoria. Então outros escritores e diretores tocariam o projeto de The Idol. Ok. Mas aí ele entregou a segunda temporada, ok, e foi se dedicar cada vez mais a essa nova série The Idol. E nisso, cadê o roteiro da terceira temporada de Euphoria? Hein? Até hoje a gente tá se perguntando isso, mais de 2 anos depois. Pois a Zendaya, com toda razão, ficou puta e pediu uma reunião com os fudidões da HBO pra saber por que eles permitiram que o Sam Levinson entrasse em outra série da HBO também, enquanto Euphoria tava ali em jogo, em meia produção. Cobrou mesmo. Não deu em nada. Mas imagina... Oi, nenê, você quer vir aqui? Vem aqui, então. Você vai ficar quietinha no colinho? Dá oi pro pessoal. Oi. E imagina como a Zendaya ficou quando soube que essa nova série, The Idol, além de ter atrasado o trabalho dela, ainda era uma grande porcaria. E estava sendo chamada pela mídia de pornô de tudo
tortura sexual com fantasia de estupro de um homem tóxico. Eu acho que eu disse todas as palavras proibidas pelo YouTube em uma frase. Isso é The Idol. A produção era caótica, estouraram o orçamento, foi um caos que resultou numa série horrível, gente, fetichista, nojenta, uma das piores da HBO. The Idol é terrível. E o artigo do Hollywood Reporter fala isso aqui. Zendaya não tinha nada a ver com The Idol, mas foi envolvida em reações negativas dos fãs por um projeto que ela não queria que Sam Levinson assumisse em primeiro lugar. Fontes observam que ela já era uma atriz experiente quando apareceu em Euphoria aos 22 anos, e ela acompanha de perto o clima das redes sociais. A imagem dela é imaculada, e os fãs estavam se voltando contra Sam, pedindo que Zendaya se distanciasse dele. Ou seja, a outra série do Sam Levinson era um lixo, mas a Zendaya começou a ser cobrada para se afastar dele porque ele tinha que fazer Euphoria, gente. Se a Zendaya tá de um lado, eu tô do mesmo. Meses se passaram, ela e o Sam Levinson estavam com a relação meio abalada e rolou uma nova reunião com os fudidões da HBO para tentar amenizar as coisas, o que não deu muito certo. Para piorar, o Kevin Turrey tinha saído da série e ele era um produtor executivo. Com a saída dele, a única produtora executiva da terceira temporada de Euphoria era quem? A esposa do Sam, Ashley Levinson, o que dava para ele controle absoluto sobre a produção. E a Zendaya falou, não quero que ela seja a única produtora executiva, e outras pessoas também não queriam. Uma fonte falou, o Sam realmente é um grande talento, mas ele precisa de gerenciamento. E se você é um cônjuge, é difícil. Ele precisa de limites, precisa de prazos. E é difícil para um cônjuge estabelecer limites. Você está se preparando para o fracasso. E ainda tinha o problema criativo. Eles não conseguiam concordar com os rumos da série. O Sam teve uma ideia da Rue se tornar uma detetive particular. E a Zendaya e a HBO disseram não. Ela teve a ideia da Rue ser uma mãe de aluguel, o que eles também rejeitaram. Mas agora fontes da HBO falaram que eles finalmente estão começando a concordar e tem aí indícios de uma ideia que vai funcionar. Olha o que já virou isso. E uma fonte envolvida na série falou no artigo, boa sorte pra nós, quem sabe o que diabos vai acontecer. Tá, mas o desentendimento com a Zendaya não foi o único problema que gerou todo esse atraso em Euphoria. Na verdade, viriam coisas bem piores do que isso. A primeira delas foi a morte do Angus Cloud, que interpreta o traficante de drogas Fesco em Euphoria. Ele lidava com a dependência química na vida real também. A HBO chegou até a pagar um tratamento em reabilitação para ele, mas em julho de 2023, a mãe do Angus encontrou ele morto no seu quarto de infância por uma overdose causada pela mistura de metanfetamina, cocaína, fentanil e benzodiazepínicos. O Angus tinha perdido o pai há uma semana e estava sendo muito difícil para ele lidar com esse luto. Isso se juntou a uma batalha que ele vivia pela sua saúde mental, enfim. O Sam Levinson declarou na época, não havia ninguém como o Angus. Ele era muito especial, muito talentoso e muito jovem para nos deixar tão cedo. Ele também lutou, como muitos de nós, contra o vício e a depressão. Espero que ele saiba quantos corações ele tocou. Eu amava, eu sempre vou amar. Descanse em paz e que Deus abençoe sua família. E se a perda de um colega de elenco já não fosse insuportável para uma equipe, poucos meses depois, faleceu o produtor Kevin Turrey, que eu já falei aqui para vocês e trabalhou em Euphoria e The Idol com o Sam Levinson. Ele estava dirigindo com seu filho de 10 anos no carro quando ele desmaiou do nada, tendo um ataque cardíaco. O filho conseguiu parar o carro e pedir ajuda. Como eu falei, ele era um profissional muito querido pelas estrelas, então não só a equipe de Euphoria estava devastada, mas outros artistas como Robert Pattinson, Andrew Garfield e Zac Efron apareceram para falar sobre ele. A Zendaya não esteve no funeral, mas na recepção organizada pela Warner para ele. E a família do Kevin deixou bem claro que o seu antigo amigo Sam Levinson não era bem-vindo ao funeral. Foi o Sam Levinson que rompeu a parceria com ele, o que fez com que o Kevin não perdesse só um amigo, mas também todo o seu trabalho na HBO. O artigo diz que ele trabalhava sem parar e negligenciava a sua saúde, mas alguns entes queridos achavam que o rompimento com o Sam Levinson tinha colocado o Kevin sob um estresse desordenado durante vários meses, o que cobrou seu preço depois. É uma coisa muito pesada a colocar nas costas de uma pessoa, meio que se responsável pela morte de alguém ou pela piora do quadro de alguém, mas é o que diz no artigo. O Sam e o Kevin eram parceiros de trabalho muito opostos. O Kevin era muito da galera, extrovertido, mais calmo no set, enquanto o Sam era o perfil do grande artista, indiferente, meio narcisista,
que estressava as pessoas e tinha que ter o controle sobre tudo. Mas ele mesmo precisava ser controlado. E a pessoa que sabia fazer isso da melhor forma era o Kevin. Mas o boato maior é que o Sam quis encerrar a parceria com ele quando descobriu que o Kevin estava trabalhando em outro projeto com o The Weeknd e a Jenna Ortega. E se sentiu traído por não estar envolvido ou pelo Kevin aceitar trabalhar com outro cineasta. Olha o tamanho do ego do cara. E aí tem um disse-me-disse de que o Kevin contou sim pra esposa dele, que não se interessou pelo projeto e não contou pro Sam. Enfim, Sam Levinson não sabia, se sentiu traído e encerrou a parceria de anos com o Kevin. E assim, o outro grande problema de Euphoria é o próprio Sam Levinson. Várias fontes disseram que mesmo com o Kevin para equilibrar as coisas, o Sam era obsessível e difícil de controlar, disparando ideias, escrevendo e reescrevendo na velocidade da luz, querendo filmar por horas a fio e perdendo metas de orçamento e cronograma. A abordagem de trabalho dele levou a várias mudanças de equipe desde a primeira temporada de Euphoria. Como na época ele ainda era um diretor inexperiente, a ideia inicial era ter vários diretores e escritores, mas meio que o artigo dá a entender que ele é do jeito que é e tomou conta da coisa toda. Tem uma história famosa desse início, que é a de uma fotógrafa canadense chamada Petra Collins, que contou que o Sam Levinson ligou para ela para falar que tinha escrito uma série inspirada no trabalho dela, que era Euphoria, e pediu para ela dirigir. Pois ela passou 5 meses trabalhando com ele na estética e no elenco da série, para depois ser dispensada porque era jovem demais para dirigir. Mas assim, ele usou todas as ideias dela. Ela falou: fiquei chocada. Essa foi a estética que construí durante toda a minha vida e agora tenho que mudá-la porque ela entrou no mainstream e foi tirada de mim. E uma fonte ligada ao Sam respondeu que, como fã dela, ele esperava que tivesse ali uma possibilidade deles trabalharem juntos, mas que de forma nenhuma nada foi prometido. Que ódio! Vem aqui, conta todas as suas ideias, agora vai embora que eu vou usar, nunca te prometi nada mesmo. Tem um outro caso de um diretor chamado Augustine Frizzell, que foi contratado para dirigir o piloto da série. E disseram que o Sam Levinson estava colado nele o tempo todo, ficava impaciente, andando de um lado para o outro, porque não era ele que estava dirigindo. O cara queria que tudo fosse do jeito dele, one man show. E óbvio que ele assumiu o controle de tudo. E uma pessoa disse que então na segunda temporada eles perceberam que ele nunca teria outros diretores trabalhando na série. E lembra que eu falei que a Zendaya ia dirigir um episódio na terceira temporada? Será que o ego do Sam Levinson vai aguentar isso? Uma mulher com o peso da Zendaya fazendo o trabalho dele? Sei lá, pra mim ele nunca aceitou muito bem as opiniões dela e ela se intrometendo, porque ela se tornou muito maior do que ele e o ego dele não suportou. Mas vamos ver se vem aí um episódio dirigido por Zendaya na terceira temporada. Bom, com o Sam Levinson escrevendo e dirigindo praticamente todos os episódios, Euphoria atrasou, custando vários milhões a mais do que os 6 milhões por episódio que era planejado. Com as pessoas dizendo que cada dia era uma luta. Mas Euphoria foi um baita sucesso. A segunda temporada teve mais de 16 milhões de espectadores por episódio e foi a segunda série mais assistida da HBO na época, ficando atrás só de Game of Thrones. Alguns fãs começaram a criticar o Sam Levinson online por ter uma sala de roteiristas de um homem só, que carecia de diversidade, mesmo sendo uma série relativamente diversa, né? Uma diretora que tinha sido contratada para adicionar uma perspectiva feminina ali, foi demitida, o que também aconteceu em The Idol. A diretora Amy Seimetz foi contratada para dirigir todos os episódios de The Idol, mas com a produção já encaminhada, a história é que o The Weeknd não gostou dos rumos que a narrativa estava tomando e o Sam Levinson entrou para reescrever. Ela já tinha filmado mais de 5 episódios e a HBO jogou fora todo o material e tirou toda a equipe dela. E quem recomeçou tudo foi o Sam Levinson com aquela história fetichista e horrorosa. Olha o poder que eles dão para esse cara. E sobre o futuro de Euphoria, a informação oficial segue sendo a de que a terceira temporada vai ser gravada em janeiro de 25. Aparentemente tá todo mundo com um contratinho assinado e tal, ainda bem. Mas agora com todos esses bastidores revelados, a gente fica com o pé atrás de novo, porque o Sam Levinson é imprevisível, a própria HBO não mede esforços para mudar tudo do nada, e os atores estão ficando cada vez maiores, com projetos grandiosos, e sério, tem que ter muito amor e dinheiro envolvido para que eles queiram tanto assim permanecer na série depois de tanto tempo. Eles estão crescendo, alguns deles são os maiores atores dessa geração, gente. Jacob Elord, Sydney Sweeney, Zendaya. Mas até o momento eles querem mesmo voltar
graças aos céus. A Sydney Sweeney e a Hunter Schafer já disseram que querem muito voltar. A Zendaya também, né, só pelo tanto que ela luta por um futuro digno dessa série. E o Jacob Elordi, mais ou menos, estava ali na dúvida se voltaria, mas assinou o contrato, vai estar lá. Por enquanto, nos resta rezar para esse povo se entender e entregar essa temporada e reassistir as duas primeiras que estão lá no streaming da Max. Fiquei até com vontade de rever. É muito caos. Me contem a opinião de vocês nessa treta toda e vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.